Essa aula de cardio 1, a gente vai falar dos inibidores da ECA, bloqueador do receptor da angiotensina 2, bloqueador de aldosterona e os bloqueadores adrenérgicos. Para começar, tem que guardar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Porque o que acontece quando a pressão arterial ela cai? Tem uma diminuição da pressão arterial. Tem ativação dos baroreceptores no rim, que vão responder à diminuição da pressão. Eles respondem liberando a enzima renina, então vai ter a liberação da renina. E aí, quando tem essa liberação, você tem a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, angiotensinogênio em angiotensina 1. Angiotensina 1. Pela ação da renina. Então, a renina vai e converte. Agora, você vai ter a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2. Só que ela é convertida por meio de outra enzima, que é a ECA. Então, a ECA vai e converte a 1 na 2. E a angiotensina 2, ela é um vasoconstritor. Então, a ação dela de vasoconstrição, ela consegue fazer o aumento da pressão arterial. E ele vai contrair as arteríolas e as veias e aumentar a pressão. Só que a angiotensina 2, ela tem outra ação também, que vai ser nas arteríolas deferentes e do glômerulo renal. E assim ele aumenta a filtração glomerular. Então tem aumento de filtração, aumento da filtração glomerular. E também ela vai estimular a secreção da aldosterona. Quando você aumenta a aldosterona, você aumenta a reabsorção de sódio, o que gera aumento do volume sanguíneo. E assim tem um aumento adicional da pressão arterial. Então, ele vai fazer esses dois mecanismos de vasoconstrição e aumento de pressão arterial por meio do sistema renal, fazendo com que a pressão ela fique alta. Então, aumento de pressão arterial. Então, quando você tiver um medicamento que age na ECA, por exemplo, que são os IECAs, ele vai parar esse caminho aqui. E quando você tiver outro mecanismo que pode ter, que vai ser agindo na aldosterona, que aí você vai parar no mecanismo de aumento de pressão arterial renal, que vai ser bem aqui. Então, os medicamentos, eles têm, a maioria deles, que a gente vai falar, eles agem nesse mecanismo ligado do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o primeiro deles, então a gente já falou do sistema, o primeiro deles são os IECAs. Então, esses medicamentos, eles agem na enzima conversora de angiotensina, que converte a 1 na 2. Por que você quer parar aqui? Quando você para esse sistema aqui, você não forma um vasoconstritor. Então, você não quer ter que esse vasoconstritor, ele age, porque ele consegue fazer com que a pressão ela suba mais. Então, uma pessoa que já está com pressão alta, se você deixar aumentar a angiotensina 2, a pressão vai aumentar ainda mais. Então, esses IECAs, que são os captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, então a família do pril esses medicamentos, eles vão ter essa ação. Então, a função deles vai ser parar o mecanismo aqui, nessa partida aqui. Só que tem o colateral, que é o quê? O ECA, ele é responsável por fazer ele também é responsável por agir na bradicinina. Então, ele é quem degrada essa bradicinina. Se você não degrada a bradicinina, você tem um aumento dela. Então, o aumento da bradicinina gera como colateral a tosse seca. Então, esse é a tosse seca que vai ser o principal colateral. Além disso, também, você vai ter a hipercalemia, porque a angiotensina 2 ela é responsável por aumentar a reabsorção de sódio e diminuir o potássio. Se você para ela, você vai acabar aumentando o potássio e diminuindo o sódio. Esse aumento de potássio faz com que gere a hipercalemia. Então, os colaterais dele principal vai ser a tosse seca e a hipercalemia, que é aumento de potássio. Então, os IECAs, eles são usados na insuficiência renal, por conta da diminuição da pressão intraglomerular. Quando você tem diminuição da resistência vascular periférica, você também tem a diminuição da pré e pós-carga. Então, o mecanismo deles principal é esse. Uma questão disso vai ser que eles mexem nessa pré e pós-carga, diminuindo ela, só que eles não alteram de forma reflexa o débito, a frequência, nem a contratilidade cardíaca. Então, eles são importantes porque eles não mexem nessa relação de débito, nem frequência, nem contração, só na diminuição da pré e pós-carga.
E isso é importante no remodelamento cardíaco. Por quê? Porque a angiotensina 2, ela está envolvida na hipertrofia ventricular, então hipertrofia no ventrículo. O que, quando a pessoa ela tem um infarto, aumenta a área de fibrose no miocárdio. Então, quando você para aqui, você não forma angiotensina 2. Sem formar angiotensina 2, você consegue diminuir esse remodelamento cardíaco devido você diminuir essa ação de hipertrofia no ventrículo. Então, você vai fazer ele vai ajudar no tratamento do infarto devido a essa diminuição da pré e pós-carga, diminuição da volemia e diminuição do remodelamento cardíaco. Então, isso é importante dos IECAs. Então, guardar o mecanismo de ação. Eles agem na enzima conversora de angiotensina, parando a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, diminuindo a vasoconstrição. Só que, como colateral, eles têm aumento de bradicinina, que gera tosse seca, e a hipercalemia pelo aumento de potássio. Então, essa é a ação dos IECAs. Então, a função deles é diminuição de pré e pós-carga. Agora, os BRAs, que são os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, eles vão agir mais pra frente. Por quê? Os IECAs que a gente viu, eles vão seguir outro caminho, né? Que no caso, eles vão parar o sistema de renina, angiotensina e aldosterona aqui, parando na conversão da angiotensina 1 e na 2. Aqui você vai formar a angiotensina 2, porque você vai deixar a enzima trabalhar, a ECA trabalhar, e você vai parar no receptor. Então, você vai se ligar no receptor, vai fazer um bloqueio do receptor AT1 e impedir que ele tenha a angiotensina 2 tenha a sua ação de vasoconstrição. Então, eles vão ser importantes por isso. Eles têm o mesmo mecanismo dos ECAs. Então, mesma questão deles de diminuição de pré e pós-carga, mesma situação aqui. Só que eles vão fazer um bloqueio nos receptores AT1, fazendo com que a angiotensina 2 não se ligue, consequentemente, ela não vai conseguir ter a ação dela de vasoconstrição. Eles são a losartana, a valsartana e a candesartana. Então, esses terminados em tanas, os terminados em tanas, eles são os bloqueadores do receptor. Se você para do receptor, você impede que ele tenha a sua ativação. Então, bloqueando o receptor AT1, diminui a ativação pela angiotensina 2. Efeito farmacológico similar aos IECAs, porque eles vão fazer dilatação arteriolar e venosa e bloquear a secreção de aldosterona, reduzindo a pressão arterial e diminuindo a retenção do sal e da água. Só que o favorável dele é não aumentar o nível da bradicinina. Se você não aumenta o nível de bradicinina, você não tem aquele efeito de tosse seca. Eles não são o primeira escolha para hipertensão. Primeira escolha para hipertensão é sempre os IECAs, mas se tem muita reclamação de ter um momento muito abrupto de tosse, a pessoa está tossindo muito, muita tosse seca, você usa o BRA. Outra situação que você não pode usar o BRA, né? Agora, o que você não pode usar é porque eles são teratogênicos e não deve ser usado em gestantes. Então, se tem lá que o paciente é gestante e você tiver nas opções a família Tana, você nunca vai escolher um deles, porque eles são teratogênicos. Terceiro, você não pode fazer uma associação dos IECAs com o BRA, porque, como a gente falou, eles têm muita similaridade. Só que o que acontece? Quando você usa um IECA, não tem necessidade de você usar um BRA, porque você não vai ter angiotensina 2. Se você não tem angiotensina 2, não vai ter o estímulo do receptor. Então, tanto faz como tanto fez você usar um BRA, porque não vai ter o que ativar no receptor. Então, eles dois são os principais quando você pensa em tratamento hipertensivo. Agora, o próximo que a gente vai falar, ele é um coadjuvante no tratamento da hipertensão, porque é a espironolactona. Então, a espironolactona, ele é um bloqueador de aldosterona. Então, ele é um diurético, poupador de potássio, que evita perder potássio. Você usa muito a espironolactona associada à furosemida no tratamento. A espironolactona, ela age no ducto coletor, porque quando tem uma diminuição da pressão arterial, então, parte para todo aquele mecanismo que a gente falou do sistema renina, angiotensina, aldosterona, culminando no final da aldosterona. A aldosterona vai na célula renal do tubo coletor, liga no receptor. Quando se liga a aldosterona com o receptor, então, aldosterona e receptor, libera potássio, entra sódio.
Então, você tira o potássio, aumenta a retenção de sódio, consequentemente, você aumenta a pressão arterial. Já se a pessoa ela já tá com esse problema de pressão arterial, essa pressão arterial já tá alta, você vai usar a espironolactona para agir no receptor. Porque aí ela vai parar aqui, não vai ter ativação da aldosterona receptor. Então, não vai ter ação nos canais. Então, espironolactona com receptor, então a espironolactona ligada ao receptor, vai manter o potássio. Então, fecha canal, mantém potássio. E aí, o sódio, ele vai ser eliminado, excretado. O problema da espironolactona é que ela gera também a hipercalemia. Ela tá muito ligada com a hipercalemia. Então, tem que tomar cuidado com a dose. Então, mecanismo de ação da espironolactona. Se ligar ao receptor. Se ligar no receptor, você tem um bloqueio da ação da aldosterona com o receptor, fechando os canais. Ou seja, sódio sai na urina e o potássio mantém. Então, esse é o mecanismo de ação dele na hipertensão. Eles não são medicamentos de escolhas no tratamento, o espironolactona é um coadjuvante, é só um coadjuvante no tratamento. O próximo é o sacubitril. O sacubitril, ele é um inibidor da nepricilina. Então, ele age inibindo a nepricilina. Quando você inibe a nepricilina, você vai inibir a inibição da degradação do BNP. O BNP, quando ele está aumentado, você tem um aumento, nesse caso, de peptídeos natriuréticos. Aumento desses peptídeos aumenta vasodilatação. Aumentando vasodilatação, você diminui resistência vascular e aumenta fluxo sanguíneo. Outro mecanismo de ação deles, do BNP, quando ele está aumentado, vai ser o aumento da natriurese e aumento da diurese. Então, aumentando a diurese, você elimina mais sódio e consegue ter uma diminuição da pressão arterial. O sacubitril também ele age diminuindo a renina e diminuindo a aldosterona. Sacubitril, ele já vem fabricado junto com a valsartana já, porque ele é muito usado na insuficiência cardíaca. Então, paciente insuficiente cardíaco com contração de ejeção reduzida, menor que 40%, você associa com a valsartana no tratamento da insuficiência cardíaca. Porém, o sacubitril, ele nunca deve se associar a um IECA. Tanto que se a pessoa, ela tá tomando sacubitril e vai mudar para usar o IECA, ou o contrário, né, usar o IECA e vai mudar para o sacubitril, tem que esperar uma janela de 36 horas para mudar a medicação, para trocar de uma medicação para outra. Porque eles nunca devem se associar devido aos mecanismos farmacológicos. Agora os outros vai ser os adrenérgicos, o que age nos adenoreceptores, no caso. O primeiro são a clonidina e a metildopa, então os principais, no caso, clonidina e a metildopa. Clonidina, ela é usada na hipertensão que não respondeu ao tratamento com um ou mais fármacos que foram falados. A clonidina, ela não reduz fluxo sanguíneo renal, nem a filtração glomerular. Ela é útil no tratamento da hipertensão complicada por doença renal. Então, ela é muito usada na hipertensão quando tem doença renal, que complicou por doença renal. Só que o problema dela é que ela gera sedação. A clonidina, ela age no alfa-2. Quando você age no alfa-2, você consegue, ela é um agonista alfa-2 no caso, você consegue barrar a liberação da nora. Então, ela é inibitória, diminui nora. Quando você diminui a nora, você inibe os centros vasomotores simpáticos e aí, tendo essa redução da nora, tem uma vasodilatação. Vasodilatação, diminuição da resistência vascular periférica, diminui pressão arterial. Então, ele é muito usado assim. A metildopa também segue o mesmo mecanismo do alfa-2, ele é um alfa-2 agonista, que convertido causa a diminuição do efluxo adrenérgico, só que o uso dele é muito limitado, porque ele tem múltipla dosificação diária, então não compensa tanto. Ele é mais usado na hipertensão gestacional, então ele é um medicamento de segurança na hipertensão gestacional. A clonidina também, ele é usado também quando a pessoa ela tá grávida, então a pessoa tá grávida, você usa clonidina, metildopa, eles são muito usados por conta disso. Então, o mecanismo de ação dele é vasodilatação pela diminuição da nora. Só que ele não é medicamento de primeira escolha. Agora, os próximos, propanolol e atenolol, eles agem em beta-1.
eles vão fazer a diminuição do beta-1 no coração. Quando você diminui beta-1, você tem efeito cronotrópico negativo e efeito ionotrópico negativo. Diminui força de contração, diminuindo força de contração você diminui a força de contração e a frequência cardíaca, você consegue diminuir a pressão arterial. Então, esse é o mecanismo dele. Vai ter diminuição da ativação do receptor beta-1 no coração. Outra coisa que eles conseguem fazer também é a diminuição da renina e diminuição das catecolaminas. O propanolol, ele é muito lipofílico, então ele causa sedação. Então, na sua dose segura ele já consegue causar essa sedação. E o atenolol, ele você nunca vai usar ele em idosos nem em diabéticos. Então, ele é proibido de usar em idosos diabéticos. Então, os colaterais devido aos efeitos adversos. Efeitos adversos deles vai ser broncoespasmos e insuficiência circular periférica e bradiarritmias. Os alfa, como eu falei de importante, vai ser usar em grávidas, por eles não terem efeitos teratogênicos. Agora, olhando aqui, esses prazosina, doxazosina, terazosina, eles vão fazer bloqueio competitivo dos adrenoreceptores alfa-1 e a diminuição da resistência vascular periférica, reduzindo a pressão arterial. Então, o mecanismo de ação deles é esse daqui, não tem muito o que falar deles. Eles vão relaxar o músculo liso da artéria e das veias e vão ter mudança pequena no débito cardíaco. Eles alteram o débito cardíaco, mas não é uma alteração muito abrupta. Agora, esses daqui, a família do LOL, como a gente falou. O labetalol, carvedilol, eles bloqueiam o receptor alfa-1, beta-1 e beta-2. O carvedilol, ele é usado no tratamento da insuficiência cardíaca. E o metoprolol, o carvedilol também, o metoprolol e o bisoprolol, eles conseguem reduzir a mortalidade na insuficiência cardíaca. Então, carvedilol, metoprolol e bisoprolol, muito usado na ICC. O labetolol, ele é usado na hipertensão gestacional. Então, labetalol, clonidina, metildopa e metildopa, eles são muito usados em pacientes grávidas. Então, pedir um medicamento que pode ser usado em paciente que está grávida, você usa um deles por eles não terem efeito teratogênico. Então, desse daqui é isso. Uma coisa que é bom falar é porque você não associa esses medicamentos num paciente que ele é insuficiente renal crônico. Então, esses medicamentos que a gente viu, o IECA e o BRA, eles vão ter uma ação de diminuição da vasoconstrição, então, ou seja, uma vasodilatação. Quando você tem essa diminuição da pressão arterial, você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Quando você tem também a diminuição da aldosterona e da vasopressina, você também tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, você vai diminuir a volemia, o que vai acabar diminuindo a taxa de filtração glomerular. Então, você junta esses mecanismos deles numa insuficiência renal crônica. Então, quando o paciente ele já é insuficiente renal crônico, ele já tem essa taxa diminuída. Então, você não pode dar um medicamento que vai diminuir ainda mais a taxa, porque só vai complicar a insuficiência renal. Então, quando o paciente ele já é insuficiente renal, você nunca dá um desses medicamentos, porque você intensifica o problema. Eles são usados na nefropatia diabética, porque na nefropatia diabética você tem uma excreção de proteína, que vai ser a proteinúria. Então, quando você diminui a taxa de filtração, você consegue diminuir a progressão da nefropatia diabética. Então, isso é o chamado de fator de nefroproteção, porque você consegue diminuir a proteinúria. Então, se perguntar a relação desses medicamentos na insuficiência renal, é por conta dessa alteração na taxa de filtração glomerular. Então, os BRAs e os IECAs são indicados na nefropatia diabética, mas não são indicados por paciente que tem insuficiência renal crônica, devido à alteração na taxa de filtração glomerular.